Seja bem-vinda à live. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder falar, né, desse tema que eu gosto tanto e compartilhar mais e mais, né, esse conhecimento e também estar aqui com duas feras da odontopediatria. Ah, Tava vendo nesse momento seus stories, Paula, dos kits que chegaram da Andy, né? isso. Lindíssimos, adorei, adorei. Até vi de novo, É, sabe? Voltei para ver, nossa, quero ver o que tem nesse kit, tava? Sigo fiquei vocês. apaixonada. Linda, linda. Siga os gatinhos da Mari, né? Haja gato, né? De vez em quando eles passam aqui na live, então já quero pedir desculpa antecipadamente se algum invadir aqui a mesa. Você sabe que eu ouvi um miado, né? Aí eu pensei, certeza que é os gatinhos dela. Aqui, É, logo, logo tem choro, mas não é de gato, não, é de criança mesmo. é normal, não tem. Faz A parte. gente, Faz a parte. gente gostaria que você começasse se apresentando, Tá bom. aí falando um pouquinho de você, do seu trabalho, das suas pesquisas. Bom, boa noite, né? Tô vendo aqui bastante gente entrando, o Marco, que acabou de falar das caricaturas, a gente já fala disso. Já vi Verdade. outras pessoas, mas a Amanda já vi que entrou, né? Agradecer a todo mundo que tá aí online e que vai assistir depois a live também, que muita gente me mandou direct, 8 horas é difícil, enfim, a gente entende que é difícil para todo mundo. Mas vamos me apresentar primeiro, né? Então, assim, eu sou a Mas Camila fica gravado, Fragelli. viu, Camila? Fica gravado, né? Eu falei para o pessoal, fiquem tranquilos que dá para assistir depois. Então, eu sou a Camila Fragelli, né? Eu estudo HMI e defeitos de esmalte, porque eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Não dá para falar de HMI sem falar dos outros defeitos de esmalte. Desde 2009, né? Quando eu entrei no mestrado, junto com a professora Tuca, na Faculdade de Odontologia de Araraquara. E fiz mestrado, doutorado e estou finalizando o 6º ano de pós-doutorado. Então, assim, tem aí mais ou menos 11 anos estudando essa temática voltada para a pesquisa, né? Bem concentrada na pesquisa, embora eu sempre atendi e atendo, né, pacientes, o meu foco sempre foi a pesquisa. E nesse último ano de 2020, depois do lançamento do livro de HMI, né? Até tô com o livro aqui para mostrar rapidinho. Depois do lançamento desse livro maravilhoso, totalmente pensado para os clínicos, tá? Não é um livro pensado para os pesquisadores. Eu percebi essa necessidade de trazer a pesquisa próxima de quem estava na atuação clínica. Porque estava muito distante. E quando a gente tem uma temática tão nova quanto a HMI, que poucas pessoas tiveram durante o curso de graduação, eu mesma não tive esse conteúdo. Em Araraquara, que vamos colocar assim, é um grande centro de pesquisas, nós começamos a ministrar aulas depois de 2014. Então a gente está falando aí de 6 anos, 7 turmas só que tiveram esse conteúdo dentro da grade da graduação. Então, percebendo isso, assim, me surgiu essa necessidade de trazer esse conteúdo para o digital, né? E eu acho que 2020 foi o ano do digital, né? A gente foi para a aula online e percebeu que a gente podia chegar em qualquer lugar do mundo, né? Eu me lembro do relato de um odontopediatra, Diego, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele sabe, se ele ouvir, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele atende comunidades ribeirinhas lá no Amazonas. E ele fez o nosso curso de diagnóstico de HMI no ano passado, e ele me mandou uma mensagem assim: Camila, você não faz ideia o quanto esse curso significou para mim, porque você não acredita, você não consegue dimensionar o quanto a informação demora para chegar aqui. E uma iniciativa dessa, no módulo online, né, no modo online, facilita muito o nosso acesso. Porque para mim não é só me deslocar até São Paulo, não é uma ponte aérea, não é um único avião. Eu tenho várias outros meios de transporte, sem contar o tempo, as atividades que ele tem que deixar para trás e o custo disso tudo, né? Nem todo dentista trabalha com odontologia de ponta, né? Então, assim, a minha ideia, né, que hoje eu falo que eu sou uma locutora imaginária, né, porque eu escrevo a minha locução na Rádio HMI,
mas é para realmente levar os defeitos de esmalte para todos os cantos do Brasil e fazer chegar naquele cirurgião dentista que está lá no Macapá. E, inclusive, eu já fui dar aula lá no Macapá presencial, tá? Macapá já estive lá, então os dentistas de lá já estão capacitados para fazer esse diagnóstico. Mas, enfim, é essa possibilidade que o online traz de difundir mesmo conhecimento, de tirar essa barreira do artigo publicado numa revista de alto impacto, mas é de alto impacto para pesquisadores, não são para clínicos. Até porque, assim, você precisa ler em inglês, você precisa ter o acesso, você precisa saber que esse trabalho foi publicado. Então, a minha missão é desconstruir exatamente esse caminho, assim. Eu devo salientar, assim, que a pesquisa científica precisa ser feita, precisa ser construída da maneira que é, mas nós precisamos hoje de tradutores dessa pesquisa científica. Então, hoje eu me coloco nesse lugar de tradutora. Tá? Então, esse é o meu trabalho. Para quem não conhece, é no Instagram, @camila.fragelli. Eu tô lá todo dia tentando trazer alguma coisa com relação aos defeitos de esmalte. Muito legal. Tá bom? Tá bom de apresentação. A gente acompanha e é fã, Paulinha. É verdade, e o que você falou é muito pertinente mesmo, porque às vezes, assim, a parte da pesquisa parece muito inatingível, né? E as pessoas não buscam. Então, trazer essa linguagem para uma maneira mais rotineira, mais acessível, né? E mostrando essa aplicabilidade clínica, realmente o que eu vi é realmente uma evidência. Eu acho que facilita muito para os profissionais, né? E a gente tem que pensar nisso mesmo, no paciente, né, que está sendo atendido. E se esse conhecimento for acessível para o dentista, para o clínico, quem vai ganhar com isso são os molares permanentes e os incisivos. Exatamente. Como um todo, né? Verdade. Você sabe que às vezes me causa um desânimo, assim, né? Porque o trabalho online, ele é meio imaginário, né? Você não tem o contato, você não tem o feedback da energia. Isso às vezes me falta, né? Mas às vezes, quando eu tô desanimada, eu sempre penso assim: o meu pior post pode salvar um primeiro molar permanente, então eu vou continuar. Então, enquanto a gente estiver salvando primeiros molares permanentes, eu vou continuar nessa missão. Muito legal. Bom, então, sem mais perguntas, né? Vamos entrar. Acho que está todo mundo ansioso para falar sobre esse tema. Então, fala um pouco pra gente o que pode causar defeitos de esmalte, né? Você falou que não tem como estudar e olhar para HMI, procurar entender HMI sem entender os outros defeitos, e eu acho isso muito importante, até porque gera muita confusão, né? Tem gente que não sabe fazer os diagnósticos diferenciais que são necessários de serem feitos ainda, as pessoas confundem muito. Então, por que ocorrem defeitos de esmalte? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da amelogênese, né? A gente precisa lembrar que os dentes são formados lá da quarto mês de vida intrauterina ele vai até os 8 anos, né? Vamos pensar na coroa dos segundos molares permanentes. Mas a gente reduz esse tempo até os 3 anos de idade, que seria até a formação da coroa do primeiro molar permanente, que é o nosso foco maior. Por quê? Nesse intervalo de tempo, a criança ainda não está pronta para o mundo, né? Então, a gente não tem a introdução alimentar, que é feita aos poucos. Essa inserção da criança no meio ambiente, ela é feita aos poucos, porque o sistema imunológico dela ainda não é capaz de resolver tudo, né? Então, tendo isso em mente, o dente vai ser formado nesse período, né? Que é um período complexo de formação do indivíduo. E o esmalte, né, a amelogênese, ela é extremamente sensível a qualquer distúrbio que ocorra durante essa fase. Então, por exemplo, uma febre muito alta pode causar um defeito de esmalte mais localizado. O uso de alguns medicamentos, como por exemplo, uma que é extremamente famosa, que é a tetraciclina, ela vai também causar um manchamento desses dentes. Então, ela vai causar um defeito
que a gente chama de hipomineralização, né? Na mineralização desse tecido de esmalte que estiver formando no momento em que a criança ingerir esse antibiótico. Outra característica também que é muito interessante falar, que a melogênese ela é tão sensível que o parto, o próprio procedimento do parto, mesmo o normal quanto a cesárea, pode deixar uma marca, né? Pode não, ele deixa uma marca no dente que está em formação naquele período, que é a linha neonatal. Né? A gente consegue ver isso microscopicamente. Por quê? Pode ocorrer uma falta de oxigênio, um sofrimento fetal, né? A falta de oxigênio, como a gente chama de hipóxia, e tudo isso vai fazer com que esse ameloblasto não produza o esmalte de forma satisfatória. E aí, como o esmalte é uma estrutura que ela não sofre remodelação, não dá para voltar o processo para trás e refazer o que ficou mal feito, ela fica com essa marca. E aí tem uma série de outras substâncias ou características genéticas também que podem causar defeitos de esmalte, né? E aí, como você falou, Mari, a gente precisa aprender a diferenciar, porque a Amanda está falando aqui que são marcadores biológicos, é como se fosse uma tatuagem do indivíduo, né? A gente consegue ver pelo que essa criança passou nos primeiros anos de vida. Tá? Só que a gente só vai ver isso com 6 anos, quando o permanente rompe. Então, é muito distante, tanto para a família lembrar realmente o que aconteceu, como para um pesquisador conseguir estabelecer causa e efeito. Né? Então, a gente tem essas limitações dentro da pesquisa. Mas, agora voltando com relação aos defeitos, né? Depois da descoberta, vou colocar bem entre aspas, né? Mas dessa epidemia de HMI, os dentistas começaram a classificar tudo como HMI, que é o que a gente chama de um viés cognitivo por associação. Então, eu vi que existe um defeito de esmalte que chama HMI, eu passo a chamar tudo de HMI. Há um tempo atrás, a gente chamava tudo de hipoplasia. Hoje é tudo HMI. Então, e a gente inverteu. Só que a gente precisa estudar um pouquinho mais a fundo esse diagnóstico para conseguir separar esses diferentes defeitos de esmalte, porque isso vai ter impacto lá no tratamento. Então, hoje, assim, eu falo dos 4 principais defeitos de esmalte, que todo dentista precisa ter isso na cabeça. Meu paciente tem maior probabilidade de ter um desses 4, tá? Que é a HMI. Então, a HMI atinge em torno, vamos pôr, 14%, 13% das nossas crianças, tá? Fluorose dentária, que atinge quase 20%. Brasil mesmo. Eu acho que a gente pode falar de mundo, tá? Os 13% é a prevalência mundial da HMI. No Brasil, os estudos, eles vão desde 10%, que é em Manaus, eu vi o Ari aí, é um estudo do grupo do Ari, lá da Federal de Manaus, até 22%, que é do Piauí, da equipe da professora Marina de Deus, tá? Então, tem essa variância. Mas tem um grande estudo que juntou todos os estudos epidemiológicos do mundo e fez essa média. Então, é mais ou menos 13%, 13, alguma coisa, tá? Mas a gente fica com essa média também para os brasileiros. E com relação à fluorose, a gente já tem dados mais brasileiros mesmo, mais nacionais, né? Que a gente tem os levantamentos, né? O SB Brasil 2003 e 2010, e agora o 2020, que vai ser feito, eu acredito que ano que vem, né? Eu não estou muito atualizada, mas era para ter sido feito ano passado e ele não foi feito, ou não concluído totalmente. A fluorose, ela fica em torno de 19% a 20% das crianças com fluorose. Tá? Então, esses são os 2 maiores defeitos de esmaltes que a gente encontra, mas a gente tem outros 2 que também ocorrem com alguma frequência, né? Os defeitos de esmalte decorrentes de traumatismo dentário, da dentição decídua é traumatizada, né? Os dentes, principalmente incisivos anteriores, incisivos superiores, os decíduos são traumatizados, levando a defeitos de esmalte
na dentição permanente que ainda está em formação. Então, através do choque mesmo do dente descido com o dente permanente sucessor que está em formação, a gente pode ter um defeito de esmalte aí. E por último, mas não menos importante, é a amelogênese imperfeita, que aí já é uma etiologia genética, então provavelmente eu vou ter um histórico familiar envolvido e ela envolve ou toda a dentição permanente e decídua, ou só a permanente, ou só a decídua, ou grupos de dentes. Aí vai depender de que gene está sendo afetado por essa alteração. Então, assim, a amelogênese, ela atinge 0,02% da população. Então, você viu que tem uma distância infinita entre HMI e fluorose e amelogênese imperfeita. Então, existe essa distância, mas a gente precisa ter em mente que ela existe, tá? E principalmente fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o paciente ainda vem na fase de erupção desses dentes, né? Dos molares, dos incisivos sendo erupcionados, e a família já tem que estar alerta que os outros também virão na mesma situação. Então, já fazendo a prevenção dos que ainda não nasceram. Então, assim, são os 4 grandes defeitos de esmalte que a gente precisa conhecer a fundo para poder cuidar do nosso paciente. Porque vão ter diferenças no tratamento. Alguns me causam mais preocupação e outros menos preocupação. Falei demais, gente. Vocês não podem deixar eu falar, porque eu falo horas se vocês deixarem. Eu não tô nem querendo falar nada. A gente tem que aprender, né, Paulinho? Hoje não vou falar. É verdade. Mas fala um pouco pra gente, então, já que você falou dos 2 mais comuns, hipomineralização, hipoplasia, qual a diferença entre eles, um pouco do diagnóstico, assim? Como a gente faria esse diagnóstico diferencial? As características de cada um. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em defeitos de esmalte, a gente sempre vai ter de 2 tipos, certo? Por quê? Né? Vamos voltar lá para a amelogênese. A amelogênese, ela é dividida em, vamos pôr, 2 grandes etapas. Uma que é a fase secretória, onde a gente tem a formação da matriz do esmalte, e a fase de mineralização, que é uma fase posterior, onde eu vou ter a saída dessa matriz do esmalte, que é praticamente orgânica, e com a incorporação dos íons, né? Os íons cálcio, que vão formar os prismas dos esmaltes. Enfim, então a fase secretória, ela dá o direcionamento dessa formação, enquanto que os íons, né, o material mesmo, o acabamento só vai vir na fase de mineralização. Então, quando eu tenho intercorrências nessa fase inicial, eu não vou ter esse esmalte formado, porque a minha matriz que vai direcionar a formação dos prismas do esmalte não vai estar formada. Então, não tem como eu formar um esmalte sem ter suporte. Um beijo para o Flávio, a gente conversou o dia todo, ele queria entrar antes, mas Flávio, vai ficar gravado, você assiste desde o começo, tá bom? Um beijo para você. Bom, então, na hipoplasia eu vou ter essa condição, eu não vou ter o esmalte formado, eu vou ter um defeito na quantidade de esmalte. Já numa fase de mineralização, né, na fase posterior, o que vai acontecer? A minha matriz está lá formada, mas eu não vou ter íon suficiente para compor essa matriz e deixar esse esmalte acabado. Então, vai acontecer uma alteração na qualidade desse esmalte, tá? Então, se eu pudesse fazer uma comparação com um prédio sendo construído, eu estou lá no 4º andar sendo construído. Se no 4º andar eu tiver uma intercorrência e não conseguir seguir o prédio, eu não vou conseguir nem o 5º, nem o 6º, nem o 7º andar, né? Vai vir tudo abaixo. Uma intercorrência séria. Mas se eu tiver toda a estrutura do prédio formada, eu consigo pular o 4º andar, o 5º andar, e ir para o 6º, para o 7º, e ter um acabamento pior, mas ele vai estar construído. Deu para entender a analogia? Eu acho que fica um pouquinho mais clara. E aí, o que acontece, né? Com essa epidemia de HMI, a gente acha que tudo é HMI. E aí, quando eu diferencio, eu falo muito, né, da diferença da hipoplasia e da hipomineralização. O que as pessoas acabam indo na direção? De que, então, se tiver um defeito na qualidade
do esmalte é HMI, entendeu? E não é bem assim. Eu posso ter uma série de fatores etiológicos que podem causar defeitos do tipo qualitativo, né? Defeitos no acabamento. Enfim, é um campo assim que é grande para você estudar. Algumas vezes a gente não fecha o diagnóstico, né? Vou compartilhar com vocês, mas a gente está com uma paciente, eu acompanho alguns casos com a professora Rita Cordeiro, né, no consultório dela, e ela tem um caso que ela já acompanha há 2 anos e a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então a gente não consegue dizer com certeza, isso é uma HMI, isso é uma amelogênese imperfeita. Eu não consigo fechar. A gente fica entre essas duas etiologias. E pode ser que ao longo do tempo a gente traga até uma terceira possível etiologia envolvida aí, que a gente não conseguiu capturar ainda na anamnese. Então, assim, é muito amplo. Mas hoje o que eu mais penso é que um paciente com defeito de esmalte, ele pode ser também um paciente que tem outras intercorrências de saúde. Então, Flávia, a gente já vai falar do laser, peraí. Então, quando a gente fala de uma criança com defeito de esmalte, a gente precisa olhar muito para a história dessa criança, porque pode ter aí alguns outros problemas e o defeito de esmalte ser apenas um sinal, né? Mais um sinal. Né? A semana passada eu falei muito da questão da doença celíaca, né? Uhum. A Mari é diabética, né, Mari? E também traz bastante conteúdo acerca disso. Eu acho muito bacana a gente falar sobre isso. E eu trouxe a doença celíaca porque cerca de 50% dos celíacos, eles têm defeitos de esmalte. E aí é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a doença celíaca, ela é bem complexo também o diagnóstico. E pode ser que a pessoa venha desenvolver, não exatamente ao nascimento, né? Ela tem a doença celíaca a vida toda, né? Ela pode desenvolver alguns anos depois do nascimento. Então, pode ser que nessa fase inicial, esses outros 50% que não têm defeitos de esmalte, é porque não tinham ainda essa sensibilidade. Não tinham desenvolvido ainda sensibilidade ao glúten. O quadro, na realidade. O quadro. Né? Então, assim, pode ter uma ligação? Pode, a gente não pode descartar. E às vezes é só esse detalhe que falta para a mãe conseguir fechar. Não que a mãe vai fechar um diagnóstico, mas é mais uma suspeita que ela pode levar para o médico, ela pode discutir, né? Às vezes o filho dela tem asma, ou enfim, a gente tem uma correlação. Já uma evidência da asma com defeitos de esmalte, principalmente por conta da hipóxia causada pela asma e pelos usos dos medicamentos da asma. Então, tudo isso precisa ser levantado na anamnese e conversado com essa família. Ou seja, assim, defeitos de esmalte é um campo que não dá para parar de aprender. Assim, não dá para parar. Não dá. É interessante, porque tem trabalho... Tem algum estudo já relacionando com com genética? Algum traço genético, tipo, um exemplo, coleta de saliva de pacientes com HMI para investigação de DNA, para ver se tem alguma coisa em comum? Então, o que a gente tem, Paula, a gente já tem, né? O Diego já publicou, acho que o Diego e o Fabiano Jeremias, né? Publicaram uma série de artigos relacionando que o paciente com HMI, ele tem uma susceptibilidade genética. Não é que nem a amelogênese imperfeita. Na amelogênese imperfeita, a gente tem um marcador genético, ou seja, se a criança recebeu aquele gene, ela vai desenvolver a amelogênese imperfeita. No caso da HMI, é assim, a criança carrega o gene, né, alterado. Eu tô falando de uma maneira bem simplista. Mas é o gene mais o meio que vai dizer se ela vai ter ou não a alteração. Entendeu? Não é só o gene. Então, a gente tem, sim... Seria dos fatores, né? Isso. Fatores internos também. E as pesquisas são feitas exatamente com a saliva dessas crianças, né? A gente coleta o DNA pela saliva e faz essa análise, né?
Mas, enfim, tem muitas pesquisas sendo feitas, né? O Diego Bussanelli, ele continua nessa linha de pesquisa. Ele já encontrou também alguns genes relacionados ao sistema imunológico, né? Então, a HMI realmente tem alguma coisa relacionada à imunidade da criança, tá? E por isso até que a gente vê, assim, vários estudos apontando assim, a HMI pode ter sido causada por febre alta, por uso de antibióticos, por amidalite, e aí fica sempre aquela dúvida no ar, mas o que realmente ocasionou, né? Desculpa, se é causa ou se ambas são consequências de uma imunidade já deficiente desse indivíduo. Uhum. Então, assim, não sei se faz sentido, a Paula tá com uma carinha assim, sabe? Tipo... Não, assim, é engraçado, porque tem hora que você usa analogias para poder explicar, que são muito pertinentes, mas antes da analogia, parece que a gente fica te olhando e falar assim, a gente consegue imaginar, sabe? Juntando aquela camada de esmalte, começando a formação. Eu tô viajando aqui com você falando, nossa, eu tô microscópica aqui vendo tudo acontecer. É muito legal. Você sabe que eu tava pensando nisso, Paula, que assim, às vezes a gente precisa materializar o que tá na nossa mente, né? Sim. E eu tô pensando de uma maneira de construir o processo da amelogênese em Lego. Assim, porque eu tô numa fase materna, né? Que eu brinco de Lego todos os dias, né? Vocês já passaram. A Paula já passou por isso, a Mari ainda não passou, né, Mari? Mas eu fico imaginando assim, porque a gente tem que trazer para o palpável, né? Porque é muito microscópico. Posso responder essa... Claro. Pode perguntar. Flávio, quais os outros sinais clínicos que poderiam acompanhar a HMI? Então vamos definir a HMI, porque eu falei e não defini a HMI. Né? Verdade. Então vamos lá. Então, ó, a HMI, ela é uma hipomineralização, tá? Então ela é um defeito na qualidade desse esmalte. Então a gente vai ter o quê? Uma opacidade que é demarcada, tá? Que a gente diferencia da fluorose porque ela é demarcada, a borda dela tem um limite claro e que ela varia da cor branca, branco creme até amarelo acastanhada, certo? E aí, essa opacidade, embora ela seja formada, né, ela é uma hipomineralização, então ela tem a sua formação, ela pode vir a se fraturar com o tempo. Então aí a gente vai ter fraturas associadas a essa opacidade. Na história clínica, o que a gente vai buscar, né? Na verdade, a gente não vai conseguir dizer para o paciente precisar, porque a gente não tem esse dado ainda na literatura científica, o que causou essa hipomineralização de molares incisivos. Mas quando a gente faz a anamnese, a gente tem uma percepção, que não é só uma percepção dos clínicos, a gente já tem na literatura científica esse suporte de que essa criança com HMI, ela vai ter com mais frequência asma, doenças na primeira infância. Então, isso a gente vê com bastante frequência, tá? Então, não é uma anamnese direcionada para descobrir a causa da HMI, porque a gente ainda não tem como fazer isso. Mas vocês vão perceber que existe essa frequência, essa recorrência dos casos. Né? Vocês percebem isso na clínica, né, meninas? Assim, que a mãe traz... E é muito, assim, é uma anamnese difícil, né, Paulinha? Sim, algumas vezes é bem complicado. Que a mãe não lembra. E elas acham engraçado, porque a maioria das pessoas não tem essa consciência dessa associação, dessa sincronia fisiológica, né? Que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e que tudo interfere em tudo, né? Então, assim, da mesma forma que às vezes causa um estranhamento, a gente se mostrar, não tanto pediatria, a gente faz muito isso, né? De fazer associações, de observar a criança como um todo, e isso está mudando, graças a Deus, né? Essa cultura, mas os pacientes chegam pensando que a gente vai ver só dente, né? E quando a gente começa a fazer uma anamnese, essa investigação e fazer essas associações, as pessoas falam assim, mas ainda causa um estranhamento. E assim, isso tem que mudar com os pacientes, tem que mudar com os outros profissionais também, porque infelizmente a gente ainda tem muitos colegas que trabalham com essa visão muito segmentada, né? Assim, e não é assim, tem que ser integral.
E acho que é um jeito também da gente se fazer respeitar até dentro do meio médico, criando essa interação, né? Porque se a gente associa coisas que a gente encontra na boca, os achados clínicos, com a parte sistêmica, por que não? Eles não podem ver a parte sistêmica e nos indicar os pacientes para poder fazer um trabalho efetivo, né? Ter essa parceria. Acho que isso é muito legal, assim. Acho que essas novas descobertas científicas têm mostrado o quanto é importante essa integralidade, né? Exatamente. A gente é um todo, né? Eu atuei no Saúde da Família por 2 anos, né? Foi a minha primeira experiência clínica, né? E eu já contei isso em algumas aulas, mas é algo que sempre assim volta para minha cabeça, que assim, às vezes a gente pensa no dente, né? Aí quando muito a gente consegue olhar um indivíduo, mas a gente olha muito pouco também o ambiente em que ele está inserido. Né? Eu tinha um paciente Sim. específico, ele tinha por volta de 6 anos, o nome dele era Ítalo, hoje ele deve ser um moço, né? E eu brigando que ele tinha que escovar e fazendo reforço de educação e saúde com ele no consultório e tal. Até que um dia a mãe dele era hipertensa, mãe ou avó, porque ela era mais idosa, e a equipe precisava fazer uma visita, porque eu atuava numa área de saúde da família com fazendas, né? Então era tudo muito longe, assim, a nossa área tinha pacientes até 30 quilômetros de distância. Então nós fomos fazer essa visita domiciliar e por coincidência eu estava junto, enfim, ali trabalhando nessa visita e pude perceber aonde o Ítalo estava inserido, né? Ele não tinha banheiro dentro de casa, né? Aí numa conversa muito pequena assim com ele, Ítalo, cadê sua escova que eu te dei ontem, né? Você foi no consultório. Ele foi procurar essa escova, ela estava numa gaveta de temperos, sabe? Num negócio assim que você fica pensando assim, às vezes é difícil para mim, mãe de 2, escovar o dente de todos os dias das minhas crianças, às vezes pula um dia, assim, não vou ser hipócrita em dizer que não, porque tem as dificuldades do dia a dia. Agora você imagina uma criança que nem sabe aonde está a sua escova, que não tem um banheiro disponível. Então, assim, como que é a abordagem com essa criança? Então, por mais que a gente tente entender o universo do paciente, ainda assim a gente vai ter uma visão extremamente limitada do universo dele, porque ele não é só um dente, ele não é só um indivíduo único que está na sua cadeira, ele é um indivíduo que está inserido em toda uma comunidade, né? Com Verdade. aspectos culturais muito enraizados, às vezes estéticos, né? E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho na HMI. A gente tem paciente com opacidades que, assim, na visão do cirurgião dentista são horríveis e não incomoda o paciente. Porque essa autoestima foi tão bem trabalhada por essa família desde o nascimento que ele entende que é parte dele, que é só uma pinta, que é só uma característica. Enquanto que outros sofrem profundamente com alterações até menos severas com relação à coloração. Então, assim, a gente precisa abraçar esse indivíduo como um todo, né? Essa família como um todo, né? Não é só um dente. Nunca será só um dente. E a abordagem também dos profissionais em relação à HMI, às vezes pelo desconhecimento, né? O professor Alberto Consolaro fala que no shopping a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? E na boca também. Porque se a gente encontra alguma patologia que a gente não sabe o que é, a gente pula e nem fala oi, né? Então, É verdade. aí, assim, às vezes os pacientes já chegam com lesão de cárie nesse dente, né? Ou às vezes a mãe acha que aquele dente ainda é um dente de leite que vai cair, não tem consciência que é um dente permanente. Às vezes é feita uma abordagem errônea diante do tratamento daquele dente, que vai deixar até o paciente com mais trauma de dentista, porque às vezes tem muita sensibilidade, muita dor, não vai ser aplicada uma anestesia adequada. Esse paciente vai procurar outro profissional, que às vezes vai receber esse paciente já traumatizado, ou com uma restauração inadequada, ou com N situações, né? Porque ainda tem muito desconhecimento em relação aos defeitos de esmalte, infelizmente.
Infelizmente. Eu acho que não só aos efeitos de esmalte, né? O analfabetismo bucal, né? A gente tem isso, né? E não são só os É verdade. termos bonitos, né? Ai, o paciente realmente Uhum. falar gengiva, né? Porque eu tinha muitos que falavam gengibra, né? Enfim, não é só o falar bonito, é o realmente entender aquilo que a gente está falando, Sim. interiorizar esse conhecimento, né? Ô, gente, eu não Uhum. consigo ver a hora. Vocês conseguem Eu tô ver? de olho, eu tô de olho. A gente Tá. É, tem minutos aí. Quanto? ó, tem um monte de pergunta aqui já. Eu acho que a gente podia entrar no tratamento, que assim, eu recebi bastante coisa na Sim, caixinha que eu abri. Deve ter algumas sim. aí também. Você consegue ver, Tem muitas Paula? pessoas perguntando sobre laser, sobre tratamento, É, é, a a Elo fez um sensibilidade. comentário sobre a etiologia também, que ela teve otite recorrente, se não me engano. E aí ela tem opacidade. Otite Mas recorrente é também associada a HMI, viu, no histórico na anamnese. eu acho muito interessante isso assim, me interessa muito por ter uma doença autoimune, né? Eu não sei se você já viu esse estudo, mas tem um estudo que fala que 13% dos pacientes diabéticos tipo 1 têm ou terão doença celíaca. Ih, Então, porque é muito comum associações entre doenças autoimunes, né? Porque o sistema imunológico é sim. comprometido e aí vai puxando o gatilho e vai desencadeando várias, né? Eu tenho diabetes tipo 1 e tenho alopécia. Graças a Deus não sou celíaca. Mas me intriga muito isso, porque eu acredito, eu sei que não tem comprovação ainda, mas eu acredito que a HMI deva ser explicada futuramente por algum mecanismo aí com relação ao autoimune, porque não isoladamente, claro, né? Mas alguma coisa tem. Porque às vezes a gente faz anamnese em pacientes, isso assim, trazendo da experiência clínica mesmo. E a mãe tem uma HMI assim, com coroas de primeiros molares destruídas já, né? Fratura pós-eruptiva. E aquele paciente que já está naquela situação assim, difícil, né? De administrar um tratamento ali, sensibilidade, muita destruição. E a mãe, teve dor de garganta. Aí, às vezes, a gente pega um paciente que teve de tudo. Asma, ou é celíaco e não tem. Então, é bem complicado. A gente fica pensando, nossa, ou os pacientes têm o mesmo histórico, vamos dizer assim, e um tem uma opacidade muito mais severa que o outro, ou uma condição de hipomineralização muito mais severa, né, quando a gente vai classificar que o outro. Então eu fico pensando, né, o que será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa mágica aí nessa imunidade desse paciente que vai prevenir a HMI? Porque Eu acho que não é o paciente. Eu acho que assim, tem as características genéticas que predispõem. Isso eu tenho, assim, evidência científica que suporte. Mas eu acredito que é o estilo de vida atual. A gente vai encontrar, não sei se exatamente o agente que está aumentando os casos ou algo muito próximo disso. E quando eu falo de estilo de vida, é a alimentação, são os poluentes que a gente está sendo exposto. Então, tem tudo isso que, nesse momento, nesse intervalo de tempo em que a criança ainda não tem imunidade suficiente para lidar com toda essa bagagem, né, que vai exacerbar. Né? A Jo tá aqui, né? Falou da doença celíaca e de autistas, né? A Jo é uma amiga minha, ela é autista, diagnosticada já na vida adulta, né? Por ter um filho autista, né? E ela trouxe também, a gente conversou bastante sobre a doença celíaca e a forte associação com o autismo, e também temos defeitos de esmalte associados ao autismo. Então, temos diabetes associadas a defeitos de esmalte. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas todas as grandes epidemias que nós estamos vivendo, elas acabam se interrelacionando. E todas têm por trás, por pano de fundo, o estilo de vida atual. E eu não estou dizendo que nada disso existia antes. Existia, mas com uma frequência muito menor, né?
Então, enfim, eu acho que é algo Sim. exatamente no estilo de vida que a gente vai encontrar e que vai mudar tudo. A gente vai ter que voltar para trás, né? A gente está vendo que, enfim, o meio ambiente está mandando a gente voltar para trás, está tudo mandando a gente voltar para trás, né? Camila, tem alguém que não tá dando para ouvir. Será que não tá mesmo? Gente, Não tá dando para me ouvir? Me dá um feedback Não, que vocês mas tá estão bom. ouvindo. Porque Maria Alice? Não tá eu dando não para sei ouvir? qual é o problema do celular dela, né? Mas às vezes caiu também. Talvez seja. Alguém manda um coraçãozinho pra gente, só pra gente saber que a gente não tá falando com o nada. Ou nada. Mas eu acho que deve estar dando para tá ouvindo sim. Tá ótimo. Tá, Pode que seguir. bom. Tá bom. Obrigada, Amanda. Então vamos falar de tratamento, gente? Porque... Ai, Vamos. Então, beijo, Adriana. Deixa eu mandar um beijo pra Adriana, uma querida, tá? Que tá passando por um momento bem peculiar da vida. Um beijo, Adriana. Obrigada por ter você aqui, tá? Um beijo pra todo mundo, tá bom? Tô vendo aqui todo mundo. Flávio, Jô, enfim, todo mundo que tá todo dia comigo conversando nos directs tá aqui. É muito gostoso ver isso, né? Cada vez mais gente interessada por essa temática, né? Eu fico muito feliz. Deixa eu já aproveitar e fazer uma propaganda antes da gente entrar nos tratamentos, Camila. Amanhã eu e a Paulinha também vamos falar de diabetes tipo 1, né? Então a gente vai falar a convite da LAOP, da Liga de Odontopediatria, aqui da FORP USP de Ribeirão Preto. Então, a gente vai falar também, um meeting. Então, é só seguir a gente, tem as informações nos nossos perfis de como se inscrever para assistir o meeting. Então, se vocês quiserem... É gratuito. É gratuito para assistir e é online. Então, é bem fácil. A gente vai também dar algumas informações interessantes do tratamento odontológico em crianças diabéticas. Que legal, que legal. Então, Temática pronto, também extremamente relevante. Então, Sim. agora vamos seguir para os tratamentos. Camila, já teve gente perguntando de homeopatia, se você tem alguma experiência, laser. Das caricaturas. Vamos combinar que eu fiquei lindinha, hein? Olha, fala sério, gente, vocês não fazem ideia o quanto eu fiquei feliz, assim. Eu mandei para a gente captou. Foi muito legal. Muito legal. Eu mandei para todo mundo da minha família, sabe? Eu quase fiz um quadro para pôr aqui no escritório, mas eu falei, não, ele vai para o Instagram, vai aparecer várias vezes, né? Porque realmente foi muita delicadeza. Muito obrigada, viu, gente? De verdade. É um carinho muito gostoso, assim, de receber. Bom, vamos falar sobre homeopatia. Não tem nenhum estudo de homeopatia com defeitos de esmalte, já adianto, nunca vi. E assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque não tem como falar de uma coisa que eu não tenho suporte, tá? Então, não tenho como falar. Eu usei na minha filha homeopatia para bronquite. Se vocês quiserem esperar, acho que com 6 meses o primeiro molar tá nascendo. A gente vai acompanhar via live, tá? Enfim, e vamos ver se sai. Não, mas tô brincando. Mas é que eu brinco que a Valentina, ela é meu experimento humano da HMI. Porque ela todos os fatores etiológicos associados, ela cumpriu, tá? Então, todos os medicamentos, tudo que a literatura falava assim, vai dar HMI, a Valentina usou. Então, ela é meu experimento... Coitada. Como? Nem brinca com isso, coitada. Não, mas ela vai estar bem amparada. Eu já pus na minha cabeça que é o... Mas ela teve algum defeito de esmalte endurecido? Não. Ela tem HMD. Ela tem. Ela é pequenininha, mas ela tem sim nos superiores. Então, eu tô esperando já os permanentes virem com alguma alteração. Enfim, vamos esperar para ver. Mas se tiver ou se não tiver, vai ser notícia no Instagram. Fiquem tranquilos. Mas agora vamos falar de tratamento um pouquinho. Eu sempre começo falando de tratamento com essa frase. Não tem um tratamento específico para HMI, entendeu? A gente não conseguiu descobrir um material ou uma técnica que fosse 100% indicada para dentes com HMI. O que a gente tem é todas as técnicas que já existiam na odontopediatria, na odontologia, usadas em dentes com HMI.
E aí a gente tem algumas evidências que suportem seu uso. Então, por exemplo, o selante, a gente tem a evidência de que ele vai ser retentivo em dentes com opacidades demarcadas, então a gente tem essa evidência. E nós temos também a evidência de que, para sensibilidade, ele melhora a qualidade de vida da criança, tá? Então é um estudo recente, agora de junho. E também temos que ele é capaz de prevenir lesão de cárie em dentes com HMI, mas ele não é capaz de prevenir fraturas. Então, com relação aos selantes, que seria indicado para dentes só com as opacidades demarcadas que ainda não sofreram fraturas, o que a gente tem? Que a gente pode usar para diminuir a sensibilidade, porque a gente tem uma melhora na qualidade de vida. A gente tem uma longevidade, porque tem ele se adere ao dente, da mesma forma ao dente normal, né? O estudo foi comparando o dente normal e dente com HMI, e a sobrevida, que é a longevidade desse dente por 18 meses, foi a mesma. E temos a evidência recente também da equipe de São Paulo, da USP de São Paulo, com relação à fratura. Então, o dente vai fraturar, com ou sem selante, mas ele é capaz de prevenir a associação e o desenvolvimento de lesão de cárie, tá? Então, pensando em fratura, o selante não seria a melhor opção. E aí, eu preciso pensar quais seriam os dentes com maior chance de fratura. São os dentes com a coloração mais escura, que a gente sabe que esse esmalte é mais pobremente formado, e os mais extensos, tá? Então, o selante ele seria indicado para o quê? Para as opacidades em face oclusal, tá? Que eu consigo selar ali, e as mais claras, certo? Então, Sim. Acho que de selante é o que a gente tem hoje de evidência científica. Nós temos uma evidência recente também do grupo de Araraquara, desenvolvida pelo Vinícius Krieger, sobre infiltrantes resinosos, tá? Então, o que o Vinícius fez? Ele submeteu vários pacientes, né, 50 pacientes com opacidades demarcadas não fraturadas, já escuras, que são as mais propensas a fraturar, há 3 tipos de tratamento. Então, ele colocou no primeiro grupo só o Durafat, né? Só o verniz fluoretado. No segundo grupo, ele colocou o verniz fluoretado, mas antes disso ele aplicou o ácido fosfórico, na intenção de tirar aquela primeira camada mineralizada, fazer o verniz fluoretado entrar. E no terceiro grupo, ele usou o infiltrante. Tá? O infiltrante a gente usa um ácido mais forte que o fosfórico antes da sua infiltração. E ele acompanhou esses dentes por 18 meses. O que ele observou? Que teve sim uma melhora com relação à fratura. Então o grupo com verniz, ele fraturou cerca de 20%. Enquanto que no grupo com infiltrante, se eu não me engano, é 10%, de 5 a 10%. Desculpa, 10%. Foi metade do grupo com verniz, tá? E a colocação do ácido fosfórico não fez diferença no desempenho do Durafat. Então, o que a gente pode ver? E só para considerar, e a melhor performance dele foi nas superfícies lisas, tá? Então, o infiltrante ele foi muito bom para superfícies lisas. Agora, pensa comigo. Se eu tenho um material muito bom para superfícies lisas, tá? E um outro que é bacana para a superfície oclusal, se, por exemplo, eu tenho um dente, eu posso associar, né? Nas fases lisas eu coloco infiltrante, na oclusal eu coloco selante. É uma hipótese, a gente não pode descartar essa hipótese, tá? Porque precisa ser negociado com o paciente. Agora eu vou mandar um pouquinho, né? Já quando eu tenho uma fratura desse esmalte, né? Quando eu já perdi esmalte. Eu vou precisar submeter o paciente a uma restauração, um procedimento restaurador dessa superfície perdida. E aí eu tenho 2 caminhos, né? Mais simples, né? Eu posso ir tanto para materiais resinosos como materiais ionoméricos. E aí essa minha decisão vai estar pautada aonde? Primeiro, a resina eu vou ter mais resistência, né? O ionômero eu vou ter menos. Mas eu também preciso lembrar que a adesão
do tecido hipomineralizado com a resina não é a melhor do mundo, tá? Ela pode ser melhorada? Ela pode ser melhorada. Tem um estudo que teve a participação do pessoal da USP de Ribeirão, com o professor Paulo Nelson, eu não vou lembrar o nome da primeira autora, mas eles conseguiram uma longevidade de restaurações em resina de 92% depois de 2 anos, que para mim é um índice super satisfatório. Mas o que eles associaram? Eles fizeram uma restauração de ionômero de vidro primeiro, depois eles fizeram tudo baseado na mínima intervenção. Então, remoção de tecido cariado quando havia com curetas, mantendo o tecido hipomineralizado nas bordas, tá? Então, basicamente, a mínima intervenção. Então, eles fizeram primeiro o ionômero de vidro, usaram o ionômero de vidro como forrador, depois fizeram a restauração de resina e mantiveram esses pacientes com uso caseiro, né, de dentifrício com 5.000 ppm só no dente afetado. Então, assim, eles usaram todo o arsenal possível para aumentar a longevidade dessa restauração e eles conseguiram, né? Então, a gente tem que pensar no todo. Outra estratégia interessante para não tirar tecido hipomineralizado é colocar um infiltrante no tecido que ficou. Então, eu aplico o infiltrante ali nas bordas e eu melhoro a resistência daquele tecido hipomineralizado e aumento a adesão da resina. São estratégias, os materiais são os mesmos que a gente tinha antes e depois da HMI. Mas e o hipoclorito? O hipoclorito não tem evidência, né? O que o hipoclorito faz para quem não conhece, né? Ele tira as proteínas, né? A matéria orgânica daquele tecido e, teoricamente, a gente acredita que vai aumentar a adesão. Os estudos específicos com HMI, eles não conseguiram mostrar essa melhora na adesão, tá? Mas os estudos in vitro mostram. De repente, aí mais para frente, a gente consegue alguma evidência, mas por hora a gente ainda não tem. Estão perguntando qual é o infiltrante que você indica. Chorando, só tem um infiltrante no mundo, tá? Que é o Icon, que é uma facada, tá? Então, assim, e não tem outro, porque a patente deles não pode ser quebrada. Então, nós estamos esperando ansiosamente essa quebra dessa patente. Eu fui até pesquisar quantos anos faltam, tá? E assim, falta muito ainda. Se for das leis brasileiras, mais 10 anos, mas como ele tem registro na Alemanha, a gente não sabe exatamente quanto tempo essa patente vai demorar. Mas o nome dele é justamente por isso, né? Porque ele é icônico. Não tinha pensado nisso. Não tinha. Ícone. Só existe ele, né? Só ele é o único. E ele é a única evidência científica que a gente tem para prevenir fratura. Então, assim, se eu tô com um dente uma HMI muito severa, é a melhor evidência menos invasiva que eu tenho para manter essa estrutura sadia. Mas, bom, vamos voltar para a resina, porque eu ainda quero falar do ionômero, eu quero falar de coroa, eu quero falar de banco. Nossa, a gente vai correr agora. Tá, não, mas eu vou falar, eu juro que é rapidinho. Então, assim, tem o caminho da resina, né, dos materiais resinosos, mas tem um caminho intermediário que é os ionoméricos, que eu particularmente gosto muito, porque, assim, hoje no mercado a gente tem, né, materiais ionoméricos sensacionais, com... enfim, extremamente resistentes, com boas propriedades mecânicas, né? No Insta eu trouxe há um tempo atrás um consenso que tem os melhores materiais comerciais, eu posso até repostar se vocês quiserem, com maior resistência, né? Que são indicados para fins restauradores. E a adesão dele com o dente com HMI, ela é muito boa. Então, os estudos, né, o da professora Soraya Leal, ela tem 98% de longevidade depois de 2 anos. Um novo estudo que saiu agora, quase 90% também depois de 2 anos. O meu estudo é o pior, tá? O meu estudo, ele conseguiu só 78% depois de 1 ano e meio. Mas aí eu me justifico porque eu não usei o número encapsulado. Enfim, tem algumas diferenças nas nossas metodologias. Eu ainda acho que talvez não era tão expert em manipulação, enfim. Então tem as limitações desse estudo.
Mas enfim, mesmo assim, eu tô falando em 78% de longevidade, que é muito bom para um dente com HMI. É muito bom, tá? Então, aí indo no caminho do ionômero de vidro, eu sempre falo, porque eu acho sensacional a técnica RINA desenvolvida pela Dani Rios. Desenvolvida não, replicada, porque também era uma coisa que existia, mas ela viu na HMI um uso específico, né? Onde ela faz uma moldeira, ela molda o dente, né, primeiro, e aí no gesso ela faz o enceramento e ela faz uma matriz com a silicona, eu não vou lembrar, é silicona de condensação, né? A verde, é isso? Sim. Ela faz uma matriz e depois ela leva o ionômero de vidro em posição com essa matriz. Só que o legal do RINA, da técnica, né, é que além de dar anatomia, né, devolver a estrutura, ela estende o ionômero nas opacidades, então ela faz uma proteção. Então, eu acho a técnica RINA, ela é muito legal, assim, é algo que a gente tem que colocar em prática. A Paulinha tá dizendo para eu divulgar meu Insta. Você já tá divulgando para mim, minha linda, @camila.fragelli, tá? Podem me seguir lá. Ela falou do Telegram. Ah, desculpa, Telegram, verdade. O Telegram, eu trago, a Paula também não conhecia, né, Paula? Você me falou recentemente que você não conhecia o canal do Telegram, né? Verdade. O que eu tento fazer? No Instagram não dá pra gente anexar artigo. E, às vezes, só citar para um clínico é muito fora da realidade dele ir lá num PubMed, numa busca para buscar esse artigo. Então, o que eu faço? Eu coloco o artigo no Telegram, que deixa a gente fazer isso, tá? Então, o Telegram, quem não tiver, amanhã eu vou colocar nos stories certinho, eu vou filmar como que entra no Telegram, tá? Eu vou compartilhar o link. O link fica na minha... então, o link fica na minha bio. E tudo que eu trago para o Instagram, eu trago a evidência no Telegram. Tá? Ah, e a gente usa abusa do seu Telegram lá. Imprimo os artigos, porque eu gosto de papel, né? E tem um aluno que essa semana conclui uma turma de especialização em odontopediatria, e tem um aluno que até a Mari que está orientando, o trabalho dele é de HMI, é o Léo, ele até entrou em contato com você. Então a gente pegou muitos recursos lá no Telegram, assim, Pode pegar, tá virando uma biblioteca ali. Você sabe que até eu, às vezes, busco, sabe? Porque tá tão organizadinho, né? Que você lê lá o que você precisa e pronto. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer com a caricatura também. É bem por aí. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que facilitar a vida de quem está no consultório. Sabe, eu tenho tempo de parar e pensar nessas estratégias. Quem está no Lerê todo dia e tem os boletos chegando, não, sabe, para estudar, mas não com tanta disponibilidade quanto aqui eu tenho. Sim. Então, por isso, esse meu compromisso de trazer, né, isso para a tona. Eu acho que a gente tem poucos minutos agora. A realidade mas assim... Um minuto? Ai, meu Deus! Então, assim, eu vou prometer trazer as coroas de aço e as bandas nos stories. Pode ser, meninas? E assim, tem algumas perguntas também nas caixinhas que mandaram para mim durante o dia que eu não respondi, mas eu vou trazer nos stories, eu não vou deixar ninguém desatendido. Tá? E a gente quer agradecer a sua disponibilidade. Pode ser também. A gente quer agradecer a sua disponibilidade, seu carinho com a gente. Na verdade, a gente queria fazer muitas lives com você. A gente também quer fazer trabalhos com você, um monte de coisa, cheio de planos. Mas assim, você tem a nossa admiração, nosso respeito pelo seu trabalho, recíproco. E assim, muito obrigada de verdade, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, meninas, esse trabalho de vocês é muito lindo. Olha, eu só vou mandar um beijo para a professora Rita, maravilhosa, que está comigo eu tô com ela no consultório, né? Então, um beijo, tia Rita. Ela é meu xodózinho da pediatria. Gente, então vou encerrar para a gente não passar muito, eu não ter que cortar o vídeo para postar. Então, muito obrigada, Camila, foi um prazer. Acho que a Paula já agradeceu por nós duas, né? Então foi muito legal. Espero que a gente combine mais lives, né? Quem sabe a gente
acho que a gente tem muito assunto ainda para falar. A gente não Muito. falou, a gente não falou nem metade, eu acho, do que a gente tinha se proposto, assim, né? Mas é muito legal e eu tenho certeza que acrescentou para todo mundo. Queria só, antes de acabar, gente, pedir para vocês seguirem a Camila, seguirem eu e a Paulinha, para ficar por dentro das lives. A gente sempre traz temas relevantes para odontologia, para odontopediatria, né? Que é a nossa área. E também a OCA. Então, a live vai ficar gravada no Instagram da OCA, que é o nosso projeto, Odontologia em Constante Aprimoramento. Então, se quiserem ver a live depois, ou salvar depois, ou mandar para alguém, é só procurar lá. E a gente também tem o YouTube da OCA, que também vai ficar gravado lá, certo? Então, muito obrigada a todos e um beijo, boa noite.